Olá, o meu nome é Marília Denardim Budó, eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina e a minha especialidade é a criminologia. Eu vim aqui hoje para tratar, dentro da Semana do Meio Ambiente, organizada pela UFSC, ainda de modo virtual em razão da pandemia do novo coronavírus, eu vim falar sobre as relações de criminologia e meio ambiente, fazendo assim uma introdução a esse campo ao qual eu tenho me dedicado nos últimos anos, que é a criminologia verde, para tratar um pouco das suas bases teóricas, metodológicas, epistemológicas, e no que afinal a criminologia verde tem a contribuir para o debate hoje ambiental. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante dizer que para falar de criminologia verde, de uma criminologia preocupada com o meio ambiente, eu estou partindo especificamente aqui de uma perspectiva da criminologia que é a chamada criminologia crítica, ou seja, uma criminologia que entende o crime como sendo resultado de um processo, de uma construção social. Em que sentido? Bem, não existe crime, não existe uma atuação, por exemplo, das agências do sistema penal, como, por exemplo, a polícia, o judiciário, o próprio Ministério Público e mesmo a atuação das prisões, do Estado na posição de poder executivo que organiza, que executa propriamente as penas, não existe atuação desse sistema penal sem que haja a previsão legal de uma conduta como crime. O que significa isso, então? Significa que todo esse sistema, todo esse aparato do sistema penal, ele está montado para perseguir condutas que inicialmente foram definidas em lei como crime e que, portanto, passaram por um processo político de definição de quais seriam, então, os crimes, as condutas sociais que seriam proibidas pela lei por serem em tese, as mais lesivas, as mais danosas à sociedade. O problema é que essa definição de quais condutas vão ser consideradas proibidas pela lei penal é resultante de um processo, que se dá justamente no âmbito da política e que necessariamente implica em relações de poder. Ou seja, quem detém mais poder em uma determinada sociedade, eu me refiro a um poder político muitas vezes atrelado a um poder econômico, também tem mais condições, mais poder para definir quais serão as políticas a serem implementadas pelo sistema penal de um determinado país. Isso falando no âmbito do legislativo, Então, quem define no Brasil quais vão ser as condutas consideradas crimes pela lei é o Poder Legislativo, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados. Nós sabemos que o parlamento ele está desproporcionalmente representado muito mais por pessoas provenientes das elites. Quando eu falo em elites, eu estou falando especificamente de elites econômicas, de pessoas que detêm propriedade privada em valores muito superiores ao da população de modo geral, de modo então que as classes sociais mais abastadas estão mais representadas no parlamento do que a massa, digamos assim, do que toda a classe média, do que todas as classes mais baixas também desfavorecidas do ponto de vista econômico. Isso sem falar na falta de representatividade nas questões de sexualidade, de gênero, de raça, de etnia, e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso, então? Por que falar sobre essas desigualdades e o problema da representação? Porque, afinal, o que se define como crime em uma sociedade vai ser resultante dos processos de poder que são tomados, com decisões tomadas no âmbito do Poder Legislativo, que está, então, representando, melhor dizendo, uma minoria de pessoas que muitas vezes possuem interesses bastante específicos do ponto de vista da lucratividade das suas próprias operações cotidianas. E aí eu posso estar me referindo, por exemplo, ao poderio das corporações, das grandes corporações nacionais e transnacionais, que muitas vezes atuam, do ponto de vista de tentativas de influência no parlamento para conseguir fazer com que as suas próprias condutas rotineiras, que muitas vezes são condutas que geram lesões, danos, tanto às pessoas que vivem em um determinado local, por exemplo, onde essa atividade econômica é explorada, é desenvolvida, seja também a natureza, os animais não humanos, entre outras questões, como os rios, as lagoas, os mares, os animais, então, não só
os animais domésticos, né, mas todos os animais silvestres, né, animais que habitam o oceano, né, os animais que habitam os rios e assim por diante. Todos esses seres, né, e a própria natureza, de um modo geral, ela se vê lesada cotidianamente por condutas que são legais, justamente por conta do fato de que, né, quem detém poder político e econômico, e sobretudo quem consegue ter acesso, portanto, à posição de poder de definição do que são as condutas que vão ser autorizadas e quais condutas vão ser proibidas no âmbito das atividades econômicas, elas têm mais chances de fazer com que a sua conduta rotineira ela não seja considerada proibida. Isso nos interessa para a gente entender um pouco, por exemplo, o que a gente chama de seletividade do sistema penal, que é uma categoria super importante no âmbito da criminologia, para a gente entender um pouco por que, né, que as taxas de encarceramento elas são muito mais elevadas quando a gente trabalha com grupos sociais que são considerados também mais vulneráveis a esse sistema penal, por exemplo, as pessoas de classe baixa, né, mulheres negras que em alguma medida sejam moradoras, né, de comunidades, né, e que estejam, portanto, mais vulnerabilizados perante o sistema, porque, enfim, vocês sabem, né, é como tudo se passa, como se numa democracia fosse possível, né, fosse absolutamente legítimo você entrar na casa de alguém, por vezes sem mandado judicial, sem nada, para revistar, e é isso, né, pessoal. A seletividade do sistema dá conta de, por um lado, de uma sobrecriminalização de algumas pessoas que estão justamente mais vulnerabilizadas perante o sistema, tendo em vista que elas são o foco da atuação do sistema, são considerados os grupos a serem controlados historicamente no nosso país pelo sistema penal, né, que são as pessoas principalmente que atentam contra a propriedade privada e dentro da política criminal de drogas, né, e que muitas vezes vão atuar também no varejo, né, no varejo dessas substâncias consideradas ilegais. Por outro lado, né, a seletividade do sistema penal ela opera, né, de dois lados. De um lado, sobrecriminalizando pessoas que muitas vezes praticam condutas que são muito pouco danosas. Se a gente for pensar, por exemplo, nos pequenos furtos, se a gente for pensar, por exemplo, no tráfico de drogas, né, sobretudo de pequenas quantidades, né, do varejo propriamente dito. Mas a gente tem todo um outro campo, né, em que opera essa seletividade, que é da imunização. Quando a gente fala justamente de setores que, em suas condutas rotineiras, legais ou ilegais, produzem danos de grande monta. Quer dizer, danos que são muitas vezes coletivos, se a gente for pensar do ponto de vista dos seres humanos, né, que atingem, por exemplo, comunidades, cidades inteiras, no sentido, por exemplo, do envenenamento do solo, do envenenamento da água, de tragédias ambientais, como foi o caso, por exemplo, né, de Mariano, da tragédia da Vale, enfim, com o despejo de rejeitos de minério de ferro no Rio Doce, ao longo, né, de todo o leito do Rio Doce, a tragédia de Brumadinho. Se a gente quiser olhar para outras grandes questões, como uma das que eu mais me dedico a estudar, que é a questão do amianto, né, que depois eu posso até introduzir mais alguns pontos a respeito desse caso específico. Mas então, nas atividades rotineiras dessas empresas, então atividades essas que podem ser legais ou ilegais, se produzem danos que são de uma monta muito maior, né, se a gente quiser pensar em termos mesmo de quantidade de vidas que se perdem, de quantidade de vidas que são lesadas em alguma medida, e isso falando não apenas, né, dos seres humanos atingidos, mas também, né, do próprio ecossistema, de todo o contexto, digamos assim, de vida natural existente nesse lugar, nessa região que se vê atingida por uma atividade econômica, por exemplo, legal ou ilegal. E eu digo legal ou ilegal porque a legalidade e a ilegalidade, elas interagem também, né? Atividades econômicas legais, por vezes, causam tão ou mais dano socioambiental do que atividades ilegais, dependendo do que a gente está falando, né? Dependendo da força, do poderio também político, né? De quem defende uma determinada atividade econômica. Mas tudo isso para a gente começar a falar, então, que a partir da perspectiva da seletividade do sistema, que sobrecriminaliza algumas pessoas, alguns grupos sociais e algumas condutas que são especialmente o que a gente chama de criminalidade de rua, esse mesmo sistema imuniza agentes poderosos, seja tornando legais as suas condutas rotineiras danosas, seja
mesmo quando essas atividades são ilegais, imunizando no sentido de absolvendo, de não promovendo processos, de não propriamente criminalizando esses indivíduos, ainda que as suas condutas tenham sido previamente criminalizadas pelo legislador. Por que essa questão da seletividade ela vai ser importante para nós? Né? Justamente para a gente entender o quanto o próprio sistema penal, inicialmente, ele se vê estruturalmente deslegitimado, já que ele opera no sentido de reprodução das desigualdades, de sobrevulnerabilização das pessoas que já são vulnerabilizadas a um sistema econômico, né, que as destina necessariamente à pobreza, né, a todo tipo de precariedade de vida, né. Essas mesmas pessoas vão ser o foco do sistema penal e vão sofrer com precariedades ainda piores dentro da prisão. Por quê? Porque existe toda uma construção de quem é o inimigo político dentro dessa nossa democracia, né? E a gente vai ver então na atuação do sistema penal e da maneira como se constitui o cárcere no Brasil, por exemplo, né? Mas isso não é uma realidade apenas brasileira. Nós vamos ver qual é o foco do sistema penal. E aí nós vamos notar também que a questão ambiental e todos os danos ao meio ambiente, eles não costumam ser vistos, né, como foco do sistema penal. E aí, nesse discurso aqui, eu não estou defendendo que deveriam ser vistos, ou que a lei de crimes ambientais, por exemplo, deveria ter penas mais altas, ou que deveriam haver inclusões, né, de outros crimes, outros tipos penais na lei dos crimes ambientais, não é nada disso. O que eu estou fazendo é justamente dizendo que, do contrário, né, isso não vai acontecer. E se acontecer, não quer dizer que o sistema vai operar no sentido de criminalizar setores, né, que produzem grandes danos sociais, danos socioambientais, e nem tampouco que isso vai garantir, né, que haja algum tipo de prevenção. Bom, dito isso, então, a gente pode prosseguir justamente para enxergar qual que vai ser o objeto da criminologia verde. Se eu já entendi, né, que não necessariamente a atuação do sistema penal a partir da definição legal de crime e da operacionalização das próprias agências desse sistema, como a polícia, o Ministério Público, a Justiça, né, o sistema judiciário de um modo geral, vão atuar no sentido de criminalizar condutas que são mais danosas ao meio ambiente, então qual que vai ser o foco da criminologia? E esse foco vai ser justamente esse campo, o campo da vitimização ambiental, o campo de se entender também de que maneira o próprio capitalismo, o modo de produção capitalista, ele está fadado a provocar sempre danos socioambientais, tendo em vista que ele é um modo de produção absolutamente insustentável do ponto de vista da natureza, né? E é nesse sentido, então, que a criminologia verde vai olhar para a questão do dano socioambiental, tentando entender, em primeiro lugar, né, qual é a dimensão dos danos que são causados pela atividade humana do ponto de vista daqueles e daquelas que são quem efetivamente sofrem esses danos. E aí a importância das pesquisas no âmbito da vitimização ambiental, que é um dos campos que eu tenho atuado, por exemplo, na pesquisa do amianto, onde entrevistei, por exemplo, pessoas que foram atingidas pela mineração e pela exposição dentro do seu ambiente de trabalho a essa fibra mineral, o amianto, e depois tiveram problemas de saúde, enfim, de modo, mesmo que a empresa que contratava essas pessoas soubesse dos danos, ela criava maneiras, né, uma série de estratégias de negá-los e impedir que as pessoas soubessem efetivamente da danosidade dessa fibra natural utilizada como matéria-prima nessas fábricas, e justamente garantindo assim que essas pessoas não recebessem indenizações pelos danos causados e assim por diante. Isso é uma prática bastante comum e é um dos focos também do estudo então da criminologia verde, tentar entender como as pessoas que sofrem a vitimização socioambiental, essa vitimização massiva, coletiva, que vai ser sofrida justamente por grupos humanos, né, coletivamente, qual é a extensão, qual é a profundidade, qual é a compreensão que essas pessoas que sofreram com esses danos vão ter deles próprios, de como deveria ser a responsabilização dessas empresas, que tipo de responsabilização poderia ser desejável, já que a gente entende que o sistema penal está estruturalmente deslegitimado, né, por perseguir justamente aqueles que são as pessoas menos poderosas e mais vulnerabilizadas pelo próprio sistema. Então, qual pode ser a resposta, né? Entrevistas com vítimas ambientais, por exemplo, pode ser um bom caminho para tentar encontrar alternativas para se lidar tanto do ponto de vista da prevenção,
desses danos socioambientais para o futuro, quanto no sentido da responsabilização necessária das empresas, grandes corporações e mesmo de pessoas do poder público que atuam no sentido de favorecer empresas que provoquem danos socioambientais. Então esses vão ser os principais campos de estudo da criminologia verde, né? E tem, enfim, uma infinidade de outras questões que a gente poderia discutir aqui, como, por exemplo, a própria questão da justiça ambiental, a maneira como algumas pessoas vão ser também mais vulneráveis a danos socioambientais do que outras, tendo em vista a localização onde moram, a própria dimensão econômica que eu já mencionei aqui, mas também, né, já sabemos, graças aos estudos também das ecofeministas, que as mulheres de baixa renda, mulheres negras principalmente, vão ser as que mais vão sofrer danos do ponto de vista ambiental. Então tem uma série de questões que a gente pode ainda atravessar aqui nesse debate estrutural, que não visa apenas a trabalhar com a variante da economia, a questão da economia, a maneira como o modo de produção capitalista produz estruturalmente esses danos e vulnerabiliza justamente as pessoas que já são as mais vulnerabilizadas, mas também aspectos como as questões de gênero, então olhar para a questão das mulheres diante da destruição, da poluição e de tudo mais, mas também a questão do racismo, da colonialidade, toda a problemática da inferiorização de alguns corpos em relação a outros corpos, né, pensando na própria temática do racismo, quanto, por exemplo, do ponto de vista global, né, a utilização de algumas substâncias químicas, elas vão ser toleradas, né, no sul global, enquanto elas não são toleradas no norte global, pensando aí, por exemplo, no caso de alguns tipos de agrotóxicos, né, que já foram proibidos em países do norte e que ainda são aceitos e utilizados em países do sul, derivando daí uma noção de racismo ambiental. Afinal, como assim, né, corpos de seres humanos devem ser preservados no norte e não no sul? Como se explica, né, essa geopolítica também dos danos socioambientais do ponto de vista da criminologia verde? Esse também vai ser um campo bem interessante de estudos, né? E por fim, eu só queria dizer que dentro da concepção da vitimização ambiental e todo o debate da vitimologia ambiental, existe uma ampliação epistemológica bastante importante de quem seriam, da definição do que seriam vítimas ambientais, né? Enquanto tradicionalmente a noção de vítima ambiental esteve atrelada a uma perspectiva antropocêntrica, né? Como se vítimas ambientais deveriam necessariamente ser sempre pessoas, né, humanas, a criminologia verde ela também vai trazer uma leitura na vitimologia ambiental, pensando, né, o quanto outras espécies, né, de animais podem ser também consideradas vítimas ambientais e, além disso, também a própria natureza pode ser considerada vítima ambiental, né? Os lagos, os rios, enfim, existem aí algumas também concepções jurídicas no âmbito do direito ambiental que têm permitido, né, se avançar nesse sentido, né, para ultrapassar o antropocentrismo. Então esse é um dos pontos centrais da criminologia verde também, né? Pensar para além do antropocentrismo no estudo do dano socioambiental. Mas é isso, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Quem tiver interesse, né, eu posso também deixar à disposição os meus contatos para que eu possa encaminhar materiais, caso queiram se aprofundar. Essa era uma apresentação bastante breve mesmo do campo da criminologia verde. Eu agradeço muito então pela atenção e até a próxima!